Olá pessoal, tudo bem? Retomamos aqui com nossas aulas e agora nós vamos ver o Simple Present, o presente simples em inglês. Vamos dar uma olhada nas regras, vamos ver como é que a gente faz o presente simples em inglês. É muito fácil, vamos lá. Olha só, eu costumo separar a explicação do presente simples em duas partes, com dois tipos de pronomes para ver se todo mundo consegue entender direitinho, às vezes, o problema que o presente simples traz para quem estuda essa parte gramatical. Então, vamos começar a ver o presente simples com esses pronomes aqui, ó. I, que é eu, you, você ou vocês, we, que é nós, e they, eles ou elas. Pois bem, toda vez que o sujeito representar um desses pronomes aqui, I, you, we ou they, você vai usar o verbo normal. Basta retirar ele da lista, basta pegar ele da sua forma infinitiva, tirar o to e colocar na frase. Vamos ver aqui como é que fica aqui esses exemplos. Ó, olha aqui a listinha de verbos que eu coloquei como exemplos. Eu tenho aqui o verbo to go. O verbo to go, no seu infinitivo, significa ir. Pois bem, quando eu passo esse verbo para a oração do presente simples, se eu usar um desses sujeitos, I, you, we e they, esse verbo fica normal. Basta retirar o to daqui, da lista de verbos, e colocar ele na frase, ele já está no presente simples. E aí eu posso montar a frase como esse exemplo aqui, ó. They go to school in the morning. Eles vão à escola pela manhã. E aí eu posso fazer com qualquer um dos verbos que eu estiver utilizando. Então aqui eu vou dar outro exemplo, eu vou pegar aqui o verbo to live, que é morar, e aí eu fico I live in Chicago. Então eu moro em Chicago. Eu tenho aqui o presente simples. Bastou pegar o verbo, colocar na frase, retirando o to, e aí você já tem o presente simples tranquilamente. Olha aqui outra frase, outro exemplo. We eat bread and cheese every day. Então aqui eu tenho o verbo to eat, que é o verbo comer pela lista. Tiro o to, coloco na frase e fica simplesmente nós comemos pão e queijo todo dia. E o último exemplo aqui, que é bom atentar, porque toda vez a gente pensa que é só quando tiver os pronomes, não. É toda vez que tiver a representação desses pronomes ou esses pronomes. Então, I, you, we é nós e they é eles ou elas. Então, aqui nesse caso, nesse último exemplo, the boys equivale a eles, os garotos. Então, se eu fosse substituir the boys por um pronome, eu substituiria por they. Sendo assim, o sujeito representa they, então eu vou usar a regra geral que eu falei aqui, que é de colocar o verbo sem o to na frase. Então, the boys play basketball in the afternoon. Então, o que é que eu tenho aqui? Os garotos jogam basquete à tarde, pela tarde. Então, em todos esses casos, por o sujeito representar I, you, we ou they, eu peguei o verbo, tirei o to do verbo aqui, coloquei na frase e formei o presente simples, ok? Vamos adiante. Veja, aqui tem outros exemplos, outra lista de verbos. Então, eu tenho aqui mais alguns verbos para quem quiser, né, aumentar o seu vocabulário aí de verbos. Eu tenho mais alguns verbos aqui para vocês terem como exemplo aqui. Então, o que foi que aconteceu? Eu peguei o sujeito I aqui, eu vou usar o verbo to wash, que é lavar, né? Então, o que é que eu faço? I wash my house in the afternoon. Eu lavo minha casa à tarde. Aqui o verbo watch, que está aqui, ó, assistir. They watch TV at night. Eles assistem TV à noite. We wake up at 7 o'clock every day. Então, eu peguei o verbo to wake up aqui, que é acordar. Nós acordamos às 7 horas todos os dias. They students aqui, ó, um daqueles casos que eu posso trocar por they. Então, the students read books at school. Então, eu tenho aqui, os estudantes leem livros na escola. You study math in the morning. Então, eu tenho você estuda matemática pela manhã. E aí, eu tenho a regra do presente simples. Quando os sujeitos representam I, we, you e they, eu tenho o verbo normal. Basta colocar ele, basta jogar ele na frase sem o to, ok? Mas como será que a gente faz a negativa e a interrogativa desse tempo verbal com esses sujeitos? Então, se os sujeitos continuam representando I, we, you e they, a negativa vai ser com acréscimo do auxiliar don't. Lembrando que esse auxiliar é o auxiliar do presente simples, não é? Ele é usado para formar negativa, que é o do mais not, fica don't, e para formar interrogativa, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e basta colocar ele depois do sujeito aqui, ó. Então,
I don't play tennis. Então já ficou, eu não jogo tênis. We don't go to the club. Nós não vamos ao clube. E they don't live in Caruaru. Eles não moram em Caruaru. Então, para formar a negativa com esses sujeitos, basta colocar o don't, né, a partícula do mais not. Tanto faz ser ela separada ou ela, né, contraída dessa maneira, don't, que é o mais usado, e o verbo em seguida normal. Então, I don't play, we don't go, they don't live, ok? Ótimo. E a interrogativa, como é que eu formo? A interrogativa eu vou pegar esse mesmo auxiliar do presente simples, que é o do, como eu falei, e colocar esse do na frente do sujeito. Tá bem? Não necessariamente na frente da frase, porque existem duas formas de perguntas, não é? Em inglês, que a gente vê em uma outra aula. Mas você vai lembrar que na interrogativa, o do, que é o auxiliar, vem na frente do sujeito, independente se é na frente da oração ou não, ela vem na frente do sujeito em si, tá? Então aqui, do you play soccer? Esse do, ele não tem uma tradução. Ele só está ali para dizer a você que é presente simples, porque ele é o auxiliar do presente simples, e que é um interrogativo, por isso que ele vem na frente do sujeito. Do you play soccer? Você joga futebol? What do you like? Do que você gosta? E aí você tem essa forma de fazer a interrogativa, ok? Bem, daí nós partimos para o uso do presente simples na forma mais complicada, que as pessoas têm mais dificuldade, que é quando o sujeito representa he, lembrando que he é ele, é usado para homens, she, que é ela, para mulher, e it, que é ele ou ela, no singular, para animal, objeto, coisa, lugar e assim por diante, certo? Então, aqui tem mais uma listinha de verbos, né, para complementar todos os verbos assim que a gente poderia usar numa forma mais básica, não é, do inglês. E aí, como é que eu formo, não é, uma frase no presente simples usando esses sujeitos? Pois bem, gente, esses sujeitos, eles representam, não é, o que a gente chama no português da segunda pessoa do singular que a gente tem, que a gente coloca o S, não é plural, porque fala de conjugação verbal. A conjugação verbal nem sempre vai ter S somente quando é plural, que é o caso aqui da nossa língua portuguesa, onde eu digo eu gosto, mas quando eu digo eu digo tu gostas. O problema é que nós não usamos muito. Algumas regiões do Brasil não gostam, né, de usar na sua língua, digamos assim, mais comum no dia a dia, esse tu gostas. E aí a gente termina errando em inglês também, ou querendo só decorar e não entendendo que o he, she ou it, que é a terceira pessoa do singular do inglês, recebe esse S na sua conjugação e é conjugação, não é plural. Ok? Então, aqui eu peguei o verbo like e fiz a conjugação agora completa. Eu tinha explicado que quando tem I, you, we e they, nós usamos o verbo normal. Então, ficou I like, you like, we like, you like, they like. Ok? Mas, quando chega no he, she ou it, eu vou ter um S nesse verbo, que é a conjugação. E aí, a conjugação completa desse verbo ficaria I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like, they like, ok? Então, esse S, ES ou IES, porque depende do verbo, vai ser acrescido somente no he, she ou it, na afirmativa, tá bom? Aqui do lado tem um quadrinho de que verbos recebem normalmente S, ES ou IES. Então, aqui, ó, o S, ele é a regra principal, né? A regra geral. Então, a maioria dos verbos vão receber somente S. As outras regras é que vão determinar se é uma regra geral ou não. Então, se os verbos terminarem em S, SS, SH, CH, X, O ou Z, eles vão receber S na sua conjugação. E se os verbos terminarem em Y e antes desse Y vier uma consoante, você vai tirar o Y e colocar IES. Então, essas duas regras, se não for nenhuma nem outra, é porque é regra geral. E aí você só coloca S, ok? Isso é só um aperitivo para que vocês possam estudar, pesquisar mais em casa, tá? Bem, e a negativa quando o sujeito representa he, she ou it? O que é que eu faço? Quando o sujeito representa he, she ou it, o auxiliar muda. O auxiliar, ele vai ser agora o does. Veja que o does, ele tem o verbo do, que é auxiliar, só que ele termina em O. E a regra do O diz que na conjugação ele fica com ES. Por isso que fica does nessa escrita. E aí,
o not junto vai ficar doesn't. Percebam que esse auxiliar já vem com S. Então, se ele já vem com S e eu vou fazer a negativa e a interrogativa com ele, então automaticamente o verbo que antes estava com S passa a ficar sem S, passa a voltar à sua forma original. Então, o que é que acontece aqui na negativa? Ó, she doesn't, que é o auxiliar da negativa, indica apenas não, like. Então, o verbo ficou sem o S. Por quê? Porque o does já tem esse S, já carrega esse S, não é? Então, não precisa você colocar mais no verbo. Por isso que só coloca S na afirmativa, ok? Então, aqui eu tenho she doesn't like pizza, ela não gosta de pizza. He doesn't play basketball, ele não joga basquete. E doesn't drink milk, ele ou ela, né, o animalzinho, não bebe leite, ok? Então, é assim que se forma a negativa. A interrogativa, automaticamente, vai se usar a partícula, né, o auxiliar does, na frente do sujeito, somente para he, she ou it. Então, does he drink beer? Então, eu tenho aqui o does na frente do sujeito, representando o presente simples. E se eu uso does e o does já tem S, eu não uso S no verbo, ok? What does he play? Mais uma vez, o does está na frente do sujeito e aí o verbo fica sem o S. Pronto, é assim que se forma a negativa e a interrogativa quando o sujeito representa he, she ou it. Vamos ver alguns exemplos, né? Antes dos exemplos, nós temos os advérbios de frequência, que é sempre bom a gente lembrar, não é? Como que se usa esses advérbios de frequência. Então, eu tenho aqui alguns, né? O always, que é quando você tem uma frequência de 100% no que você faz, significa sempre. O usually, né? Que é geralmente. O sometimes, que é tipo 50%, né? Às vezes. O rarely, que é 25%, né? Raramente. E o never, que é nunca. Nunca acontece aquilo ali. Agora, onde que eu uso esses advérbios de frequência no presente simples? Então, se eu estiver usando o verbo to be, que a gente sabe, viu em outro vídeo, que o verbo to be no presente simples, ele segue outra regra, ele é irregular, então ele fica is, are ou am. Quando eu uso o verbo to be, o advérbio de frequência vem depois do verbo to be. Então, exemplo, I am always tired. Eu sempre estou cansada. She is usually very happy. Ela geralmente, né, está muito feliz. Então, eu uso aqui o advérbio de frequência depois do verbo to be. Se eu estiver usando os outros verbos que a gente acabou de ver nesse vídeo, verbos comuns, sem ser o verbo to be, então o verbo assistir, jogar, ir, qualquer outro verbo, como é que eu vou utilizar? Eu vou colocar ele entre o sujeito e o verbo. Então, vai ficar I never drink juice. Eu nunca bebo leite, nunca bebo suco, E she usually plays soccer. Então, ela geralmente joga futebol. Lembrando que o advérbio não tem nada a ver com o verbo em si. Então, se o sujeito representa I, we, you e they, o verbo que vem depois do advérbio aqui que eu estou usando fica normal. E se o sujeito representa he, she ou it, eu venho o advérbio aqui normal e em seguida vem o verbo com S, tá? É como se a frase você só acrescentasse o advérbio de frequência quando você quer, ok? Ótimo. Agora sim, os exemplos. Olha lá o primeiro exemplo. Eu tenho aqui Dora, né? E Dora representa she, ela. Então, por isso eu vou usar o verbo com S. Dora cleans the house every day. Então, Dora limpa a casa todo dia. Aqui eu tenho outro exemplo, ó, Marcos. Marcos representa he, ele, né? Então, por isso que ficou Marcos drives very well. Então, Marcos dirige muito bem, ok? Aqui eu tenho duas pessoas, né? Falando aqui em inglês. Então, eu tenho o sujeito they, eles, né? They speak, aí o verbo volta ao normal, né? Fica normalzinho, porque quando o sujeito é I, we, you e they, o verbo fica normal. They speak English very well, ok? Bem, basicamente é isso, pessoal. Eu espero que ajude, estudem, né? Façam as atividades que vocês têm, pesquisem mais outros vídeos e outras situações, né? Em sala de aula, perguntem aos professores, tirem suas dúvidas. E é isso aí, eu agradeço muito, obrigada. Até a próxima. Sigam aí, por favor, as redes sociais, né? Curtam aí o vídeo, passem para os amigos, os colegas, né? E se inscrevam no canal, tá certo?